Oi, pessoal, nossa aula de português começa agora. Então, pega seu LDI e abra ele na página 32. Pegou? Agora, gente, a gente percebe que na página 32 nós vamos trabalhar concordância verbal. Antes da gente realizar essa atividade, eu quero que você veja no seu caderno sobre concordância verbal, porque tem no caderno que nós realizamos, senão semana retrasada, tá? Então, semana retrasada, antes da gente entrar com o LDI, nós trabalhamos concordância verbal. Vocês lembram que a gente falou sobre o verbo, que o verbo representava uma ação, né? E que essa ação tinha que concordar com o sujeito. Então, se eu estava falando no singular, o meu verbo ia ser no singular. Se eu estava falando no plural, o meu verbo ia ser plural. Trouxe um exemplo aqui para vocês. Então, o verbo concorda com o núcleo do sujeito em número singular e plural, e pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa. Pessoa, primeira, segunda e terceira, lembra? Primeira pessoa é eu, no singular, nós, no plural. Segunda pessoa, vós, né, no singular, e vós, no plural. Terceira pessoa, ele, no singular, eles, no plural, tá? Então, vamos lá. Nós jamais criticamos tuas atitudes. Criticamos aqui está em vermelho, porque ele representa o verbo. E se você prestar atenção, né, criticamos vem do verbo criticar. Então, nós é plural. Por quê? Mais de uma pessoa. Jamais criticamos. Então, olha só, o verbo tá criticamos também no plural. Então, eu não poderia colocar nós jamais critica tuas atitudes. Ah, deu para entender, mas não é a forma correta que da gente estar escrevendo. Então, quando a gente está escrevendo, a gente precisa seguir as regras, né? Então, a gente sabe que o verbo ele tem que concordar com o sujeito. Nosso sujeito aqui é nós. Nós, plural. Verbo também no plural, tá? Então, vamos agora para o LDI, página 32. Então, exercício 1, você vai ler lá a frase. As notas de real trazem animais que variam conforme o valor. A palavra destacada indica uma qualidade ou ação. Então, trazem é um verbo. E no comecinho do vídeo eu falei que é verbo, né? Então, verbo é uma... Vocês vão pôr aí para mim. É uma qualidade? Hein? Ou é uma ação? Então, quando eu falo assim, trazem, eu falo, é uma qualidade, né? Nossa, deixa eu ver aqui um nome. Nossa, o Francisco é trazem. Combinou? É uma qualidade? Nossa, o Francisco é carinhoso. Isso é uma qualidade. Agora, se eu falo, nossa, o Francisco caiu. Ele fez o quê? Ele fez uma ação, né? O Francisco caiu. Então, foi uma ação. Nossa, o Francisco caiu. Não dá certo, porque não é uma qualidade. B. Palavras que indicam ação são chamadas de verbo ou adjetivo? Indica uma ação. O que é? Nós já trabalhamos isso, tá? C. Quem pratica ação? Então, quem pratica ação aonde? Na frase. As notas de real trazem animais que variam conforme o valor. Então, quem que está fazendo a ação de trazer? Quem está trazendo os animais que variam conforme o valor? Então, vocês vão escrever para mim. Que verbo indica ação realizada? Então, a palavra em destaque é o verbo. Que palavra que é essa? 2. Reescreva esse trecho trocando as notas de real por a nota de real e fazendo os ajustes necessários. Então, qual que são esses ajustes necessários? Os ajustes necessários são o quê? A gente vai estar ligado ao verbo, tá? Por quê? Porque o verbo ele tem que concordar com o número e com a pessoa. Então, quem que é a pessoa aqui, Pro? A nota de real. Então, a nota de real é o quê? É ela.
e aqui as notas de real. Então, a palavra ela tá no plural e você vai passar por a nota de real. Então, você vai transformar essa frase em singular. Então, as notas de real trazem animais que variam conforme o valor. No singular vai ficar a nota de real, você vai pôr a frase, o verbo, animais que variam conforme o valor. Depois, quem pratica a ação? Então, quem que está trazendo, né? Você vai pôr aqui para mim. Que verbo indica a ação realizada? Em cima da frase que você acabou de escrever, essas perguntas, tá? E C. Ao reescrever o trecho, que outra alteração você precisou fazer? Converse com os colegas e professor sobre isso. Depois, registre a conclusão a que chegaram. Então, que outras coisas, gente, vocês tiveram que mudar quando vocês trocaram o verbo, tá? Do plural para o singular. Mudou mais alguma coisa? Né? Então, quando você colocou lá a nota de real, você mudou mais alguma coisa para o singular? O que você mudou? A frase inteira ficou igual? Então, a frase do plural, o que muda para a frase do singular? 3, página 33. Releia estes outros trechos e faça o que se pede. Então, você vai reler. A tartaruga de pente está ameaçada de extinção por causa da caça e vive em recifes de coral e águas costeiras rasas. Então, quem está ameaçada de extinção? Lembra? Quando a gente pergunta quem está ameaçado? Isso é o quê? É o sujeito. Então, quem que é o sujeito? Quem está ameaçado de extinção? Aí, quais são os verbos? Então, você vai olhar aí, tem mais de um verbo, tá? Então, são 3 verbos. Você vai ver para mim quais são esses verbos. Agora, reescreva esse trecho trazendo a concordância entre os elementos. As tartarugas de pente. Então, olha só. Em cima, tá? No singular. Agora, a gente tem as tartarugas. Então, agora a gente vai transformar essa frase no plural. Então, vamos fazer esse junto, o A, e eu vou deixar vocês fazerem o B sozinho. Então, vamos lá. Agora, reescreva este trecho. Então, ficou: a tartaruga de pente está ameaçada de extinção por causa da caça e vive em recife de coral e águas costeiras rasas. Então, quando eu coloco ela no plural, ficou como? Então, o começo já tá aí, né? As tartarugas de pente. Veja que está grifado, está ameaçada. Por que ele está grifado? Ele está grifado porque ele é o nosso verbo. Ele é a ação, né? Está ameaçada. Está acontecendo. Aqui, no caso, é um estado, né? Lembra que a gente viu os verbos? Então, está. Se é mais de uma, então é estão. Estão ameaçadas de extinção por causa da caça. O vive também está grifado. Por quê? Porque ele é o nosso outro verbo. Então, quando ele está no plural, vive, então elas vivem. Então, vivem ameaçadas, não, vivem em recifes de coral e águas costeiras rasas. Então, vamos ler a nossa frase como ficou. As tartarugas de pente estão ameaçadas de extinção por causa da caça e vivem em recifes de coral e águas costeiras rasas. Então, o que eu pude perceber aqui? Estão ameaçadas e vivem. Os meus verbos, eles mudaram. Mudaram por quê? Porque o meu sujeito mudou. Antes o meu sujeito era uma tartaruga, era a tartaruga. Agora eu tenho mais de uma tartaruga, são as tartarugas. Então a mesma coisa vocês vão estar fazendo no exercício B. A garça branca grande mora em lagos e rios, come peixes, tá?
vocês vão fazer a mesma coisa no exercício B e vão estar respondendo. Então, olha lá o último recadinho que nós temos. Então, depois que vocês responderem o B, vamos ver aqui, ó. Chamamos de concordância verbal a adaptação do verbo ao elemento ou ao ser a que ele se refere. Então, o verbo ele sempre vai mudar numa frase conforme for o sujeito. Se o sujeito é singular, o verbo vai ser singular. Se o sujeito for plural, o verbo também vai estar no plural, tá? Então, beijo, meus amores. Qualquer dúvida, manda para Pro. Não esquece que agora eu preciso das fotos das atividades e das fotos de vocês, tá? Por causa da nossa presença. Então, até mais, até a nossa próxima aula. Oi, pessoal. Agora a gente vai para a nossa parte 2 da aula de português. Então, página 34, não esquece de pôr a data, 11/5, tá? Texto de divulgação científica. Vocês vão ler para mim o texto do Buriti. Vão responder a página 35 e 36, tá? Então, a A2, vocês vão estar respondendo, né? Referente ao texto, que tipo de árvore é o buritizeiro, qual é o nome científico do buriti, em que lugar o butizeiro cresce, em relação à distribuição geográfica, onde o buritizeiro é encontrado, que partes da planta são utilizadas pelas pessoas, que altura o buritizeiro atinge e por quais outros nomes o buriti é conhecido no Brasil. Tudo isso a gente vai encontrar aqui no texto. O exercício 3, ele traz um trecho pra gente com a palavra onde em destaque. E o que você vai ter que fazer? Você vai ter que sublinhar, tá? Você vai ter que sublinhar aqui o onde se refere. Então, onde é lugar. Então, ele está se referindo a que lugar nesse trecho, tá? Então, vocês vão sublinhar para Pro em que lugar que eles estão falando. O 4, você vai ler o trecho e observar as palavras em destaque. As palavras em destaque são as palavras que estão em negrito, ou seja, em preto, mais escuro. E depois você vai pesquisar essas palavras e colocar o registro delas aqui. Aqui no nosso LD está falando que a gente ia pesquisar no dicionário. Se você tem um dicionário, você pesquisa no dicionário. Para eu não ter dicionário, gente, hoje o Google é uma ferramenta de pesquisa. Então, vocês podem muito bem estar pesquisando no Google para estar achando o significado dessas palavras, tá? 5. Você leu que os frutos, as folhas, o óleo, o peciolo e o tronco do buritizeiro são usados para muitos fins. Com professores e colegas, pesquise alguns usos dessa árvore e depois relacione o uso descritos a seguir a cada parte do buritizeiro. Então, vocês vão relacionar a primeira coluna com a segunda. Esse aqui, você vai precisar o quê? Você vai precisar fazer uma pesquisa para você conseguir relacionar uma com a outra. Então, você pode pensar, ó, usado na fabricação de brinquedos, rolhas, etc. Então, você vai lá fazer a pesquisa. Então, você pesquisa lá, buriti, né? Buriti usado na fabricação de brinquedos. Aí vai aparecer qual parte do buriti que é usado na fabricação de brinquedos. Você vai relacionar. Eu não consigo fazer essa pesquisa, então você vai por eliminação, tá? Então, usados na fabricação de doce, sorvete, picolé, vinho. Então, o que você acha que é usado quando a gente vai fabricar um sorvete, um doce da árvore? O fruto, a folha, o óleo, o peciolo ou o tronco? Normalmente, a gente usa o quê? Qual parte que a gente come, né? Então, vai ser o que a gente usa. Utilizado para cobrir casas, tecer, chapéu. Então, para usar para cobrir a casa, o que normalmente você acha que vai usar? Você acha que a pessoa vai usar a fruta, a folha, óleo, peciolo, tronco para cobrir a casa? Tá fácil, né? Lembra que às vezes eles colocam em cima das casas? O que normalmente a gente vê? Se você tivesse perdido na praia e fizesse lá algo de bambu, você ia cobrir com de uma árvore, né? Então, de seu interior é extraído um tipo de farinha de seu interior. Então,
grosso, que tem um interior, e para fazer a farinha tem que ralar. Então, seria o que, gente? A fruta, a folha, o óleo, o peciolo ou o tronco. Usado para cozinhar e fritar. Então, usado para cozinhar e fritar. O que a gente usa para cozinhar e fritar? Tá fácil essa. Então, vocês vão pesquisar, tá? E depois vocês vão estar respondendo, tirando uma fotinho e mandando para pro. Próxima aula de português eu vou estar fazendo a correção, tá? Beijo para vocês. Tchau, tchau. Qualquer dúvida, manda para mim.